A vida no interior tem seu próprio tempo. Aqui as coisas correm devagar, como as águas do nosso rio depois da seca. É essa calmaria que me permitiu, aos 70 anos, olhar para trás e enxergar com clareza as marcas que ficaram no caminho. Algumas são cicatrizes que ainda doem. Outras são lembranças que aquecem o coração de um velho como eu. A história que vou contar hoje não é fácil de ouvir. Talvez alguns de vocês vão julgar minhas ações, outros vão entender, mas antes de começar, quero que saibam, existem momentos na vida em que não temos escolha, momentos em que o certo e o errado se misturam como água e barro depois da enchente. E nesses momentos, só nos resta seguir o que o coração manda. Antes de seguir com essa história que mudou minha vida para sempre, queria pedir um favor a vocês. Se estiver gostando do que está ouvindo, deixa seu like aí embaixo, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias e comenta de onde você está me escutando. É bom saber que essas palavras de um velho do interior estão chegando longe, em lugares que eu nunca imaginei conhecer. O que vou contar aconteceu há quase 10 anos, mas parece que foi ontem. Cada detalhe, cada palavra, cada sentimento está guardado aqui dentro, vivo como brasa debaixo da cinza. É uma história de dor, de raiva, mas também é uma história de amor. O amor mais forte que existe, o de um pai por sua filha. Me chamo Josué Ferreira, tenho 70 anos nas costas e uma vida inteira para contar. Nasci e me criei em Ribeirão das Flores, cidadezinha pequena do interior de Minas que você nunca deve ter ouvido falar. Lugar onde todo mundo conhece todo mundo, onde as janelas ficam abertas de noite e as crianças brincam na rua sem preocupação. Pelo menos era assim que eu pensava. Trabalhei a vida toda como marceneiro. Essas mãos calejadas que vocês estão vendo aqui fizeram os móveis de metade das casas dessa cidade. Fiz de tudo. Mesa, cadeira, guarda-roupa, cama, berço. O berço da minha Mariazinha foi o mais bonito que já fiz. Entalhei flores por toda a cabeceira, dei um acabamento especial, passei 3 mãos de verniz, queria que fosse perfeito. Maria Aparecida é o nome dela, mas desde pequenininha sempre chamei de Mariazinha. Ela nasceu quando eu já tinha 60 anos. Foi um presente que Deus me deu depois que minha primeira esposa, Lourdes, faleceu de câncer. Fiquei sozinho por 5 anos até conhecer a Fátima, 15 anos mais nova que eu. Ninguém acreditava quando ela engravidou. Diziam que era milagre, que era risco, mas nossa Mariazinha veio forte e saudável. A menina cresceu sendo a alegria da nossa casa. Esperta, inteligente, gostava de desenhar e tinha uma risada que iluminava o ambiente. Desde pequena eu ensinei ela a gostar de madeira. Ela sentava do meu lado na oficina no fundo de casa e ficava observando enquanto eu trabalhava. Às vezes eu dava um pedacinho de madeira macia e uma lixinha para ela brincar. Os olhinhos dela brilhavam. Nossa vida era simples, mas era boa. Eu, a Fátima e a Mariazinha. A gente frequentava a igreja Nossa Senhora da Consolação desde sempre. Era lá que a gente se encontrava com os amigos todo domingo. Rezava junto. Tomava café depois da missa no salão paroquial. A Fátima ajudava nas quermesses. Eu consertava os bancos e fazia trabalhos de marcenaria quando precisava. A Mariazinha entrou para a catequese quando fez 7 anos. Foi aí que o padre Augusto se aposentou, depois de mais de 30 anos na paróquia. Ele era um homem bom, que conhecia cada família pelo nome. Todo mundo ficou triste quando ele anunciou que ia embora, mas a idade já estava pesando. No lugar dele veio o pastor Jerônimo. Lembro até hoje do dia que ele chegou na cidade. Diferente do padre Augusto, que era baixinho e gordo, o pastor Jerônimo era alto, forte, cabelo bem cortado, roupa sempre impecável. Falava bonito, tinha estudado em seminário na capital, logo conquistou muita gente na comunidade, principalmente as mulheres. Tinha um jeito de falar que parecia que estava conversando só com você.
mesmo quando a igreja estava cheia. Esse homem tem o dom da palavra, dizia minha esposa, Fátima. Ela logo se encantou com os sermões dele. E não foi só ela não. A cidade inteira parecia enfeitiçada. A igreja que antes vivia com os bancos pela metade, agora ficava lotada nos cultos de domingo. O pastor Jerônimo trouxe novidades. Coral, grupo de jovens, estudo bíblico nas quartas à noite. Ele dizia que precisava renovar a fé na cidade. Para falar a verdade, desde o começo eu não fui muito com a cara dele. Tinha algo no jeito dele que me incomodava. Um sorriso que não chegava nos olhos, talvez. Ou um jeito como ele olhava para as pessoas, como se estivesse sempre analisando, procurando alguma coisa. Mas eu guardava isso para mim. Afinal, quem era eu para julgar o homem de Deus que estava trazendo tanta gente de volta para a igreja? A Mariazinha tinha 9 anos quando o pastor Jerônimo começou a dar atenção especial para ela. Dizia que ela era uma criança abençoada, que tinha um brilho especial. Começou a chamar ela para ajudar nas atividades da igreja. Primeiro foi distribuir os folhetos do culto, depois ajudar com as crianças menores na escolinha dominical. A Fátima ficava toda orgulhosa. Viu, Josué, o pastor reconheceu o talento da nossa menina e eu ficava calado. Algo me incomodava, mas eu não sabia dizer o que. Foi quando a Mariazinha completou 10 anos que as coisas começaram a mudar. Ela, que era uma menina alegre e tagarela, começou a ficar quieta, pensativa. Não queria mais me acompanhar na marcenaria. Às vezes eu pegava ela olhando para o nada, com os olhinhos tristes. Quando eu perguntava o que estava acontecendo, ela dizia que não era nada, que só estava cansada. A Fátima não percebia, ou não queria perceber. Ela estava cada vez mais envolvida com as atividades da igreja. O pastor Jerônimo tinha convidado ela para ser coordenadora do grupo de mulheres. E ela passava cada vez mais tempo lá. Chegava em casa falando maravilhas do pastor, de como ele era dedicado, de como ele tinha planos grandes para a comunidade. Um dia, voltando mais cedo da marcenaria porque tinha esquecido uma ferramenta, eu ouvi um choro baixinho vindo do quarto da Mariazinha. Abri a porta devagarzinho e vi ela sentada na cama, abraçada com um ursinho de pelúcia que eu tinha dado no aniversário dela de 8 anos. Que foi, minha filha? Perguntei, sentando ao lado dela. Ela enxugou as lágrimas rapidinho e disse que não era nada. Mas eu insisti. Sentei na beirada da cama e peguei na mãozinha dela. Mariazinha, o pai tá vendo que tem alguma coisa te incomodando. Pode me contar o que for, tá bom? O pai tá aqui para te proteger, sempre. Ela ficou em silêncio por um tempo, olhando pro ursinho. Depois, com uma voz tão baixinha que eu mal conseguia ouvir, ela disse: Pai, o pastor Jerônimo me pediu para guardar um segredo, mas está me deixando assustada. Foi aí que meu coração gelou. Naquele momento, eu senti um peso no peito, como se alguém tivesse colocado uma pedra em cima de mim. Mas mantive a calma, pelo menos por fora. Que segredo, minha filha? Ele disse que eu sou especial, que Deus escolheu eu para uma missão importante. Ela fez uma pausa, apertando o ursinho contra o peito. Ele me leva para a sala dele depois da escolinha dominical e diz que precisa me abençoar de um jeito especial. Minha respiração ficou pesada, mas eu me controlei. E como é essa bênção, Mariazinha? Foi aí que ela começou a contar coisas que nenhum pai deveria ouvir. Coisas que aquele homem, dizia Pastor, fazia com minha menina quando estavam sozinhos na sala dele. Toques que não eram de bênção nenhuma. Palavras sussurradas que não vinham de Deus. A obrigação de guardar segredo porque ninguém ia acreditar nela e porque ia destruir a igreja que estava crescendo tanto. Enquanto ela falava, eu sentia o sangue ferver nas minhas veias. Uma raiva que eu nunca tinha sentido antes começou a crescer dentro de mim. Mas ao mesmo tempo eu precisava ser forte pela minha filha. Ela precisava de um pai, não de um homem descontrolado. Abracei ela forte quando ela terminou de falar
sentindo as lágrimas dela molharem minha camisa. Você acredita em mim, pai? Ela perguntou com a voz embargada. Acredito, minha filha. Acredito em cada palavra. E vou resolver isso. Eu prometo. Naquela noite, não consegui dormir, deitado ao lado da Fátima, que dormia sem saber o que estava acontecendo com nossa filha. Eu fiquei olhando para o teto, pensando no que fazer. Eu sabia que se contasse para a Fátima, ela talvez não acreditasse. Ela estava tão encantada com o pastor, com o trabalho dele, que poderia achar que a Mariazinha estava inventando história. E se eu fosse a polícia, numa cidade pequena como a nossa, onde o pastor tinha conquistado a admiração de todos, inclusive do delegado Souza, será que alguém ia acreditar na palavra de um velho marceneiro e uma menina de 10 anos contra o homem de Deus? Foi uma noite longa, a mais longa da minha vida. Mas quando o sol nasceu, eu já tinha tomado minha decisão. Ninguém ia fazer mal à minha filha e sair impune. Ninguém. Naquela manhã, eu levantei antes do sol. Meus olhos ardiam, vermelhos de quem não pregou as pestanas a noite inteira. Fui até a cozinha. Acendi o fogão e coloquei a água para o café. Tudo no automático, como quem caminha em sonho. Pela janela da cozinha, vi o céu mudando de cor, de um azul escuro para um alaranjado bonito. Em outro dia, ia achar aquilo uma beleza. Mas naquela manhã, nem reparei direito. Sentei na cadeira da cozinha, aquela mesma que eu fiz quando me casei com a Lourdes, minha primeira mulher, madeira de ipê, resistente, que aguenta o tempo. Eu estava precisando dessa força agora. As mãos tremiam tanto que derramei um pouco de café na mesa. Não era de medo, não. Era de raiva mesmo, uma raiva que eu nunca tinha sentido antes. Uma raiva que começava lá no fundo do estômago e subia pela garganta, querendo sair de qualquer jeito. Seu Josué, a voz da Fátima me assustou. Nem tinha percebido ela entrando na cozinha. Ela estava parada na porta, me olhando com aquela cara de preocupação. O que foi, homem? Parece que viu assombração. Olhei para minha esposa, mãe da minha Mariazinha, e não soube o que dizer. Como contar para ela que o homem que ela admirava tanto tinha feito aquilo com nossa menina? Como quebrar a fé dela assim? Não é nada não, Fátima. Só uma dor nas costas que não me deixou dormir direito. Ela não acreditou, claro. 15 anos de convivência. Ela me conhecia, mas não insistiu. Foi preparar o café da manhã, falando sobre os preparativos para a festa da igreja, que ia acontecer no final de semana. Pastor Jerônimo está organizando tudo. Vai ser a maior festa que Ribeirão das Flores já viu. Ele conseguiu até patrocínio das lojas da cidade. Cada vez que ela falava o nome dele, eu sentia um aperto no peito, uma vontade de gritar. Mas me segurei. Precisava pensar direito no que fazer. A Mariazinha também vai participar. O pastor convidou ela para ajudar com as crianças menores. Disse que ela tem jeito com os pequenos. Foi aí que não aguentei. Bati com o punho na mesa com tanta força que a xícara de café pulou e quebrou no chão. A Mariazinha não vai. A Fátima parou de mexer na panela e virou para mim os olhos arregalados. Como assim não vai? Josué, o que está acontecendo com você? Ela não vai. E pronto. Não quero mais ela envolvida com as coisas da igreja por um tempo. A Fátima colocou as mãos na cintura, aquele jeito dela quando está começando a ficar brava. Agora me explica direito isso. Desde quando você tem problema com a igreja? Foi o pastor Jerônimo que abriu os olhos da nossa comunidade, que trouxe as pessoas de volta para a fé. Eu queria contar, queria botar tudo para fora. Mas olhando para a cara da minha esposa, para a fé que ela tinha naquele homem, eu sabia que precisava de provas. Palavras não iam ser suficientes. Fátima, confie em mim. É só por um tempo. Ela balançou a cabeça decepcionada. Você está diferente, Josué. Não sei o que está acontecendo, mas espero que passe logo. O resto da manhã foi um silêncio pesado. A Fátima foi acordar a Mariazinha para a escola, e eu fiquei na cozinha,
recolhendo os cacos da xícara quebrada. Igual meu coração naquele momento, quando ouvi os passos leves da minha filha entrando na cozinha. Levantei os olhos. Ela estava com o uniforme da escola, o cabelo preso em 2 tranças que a Fátima tinha feito, a mochila nas costas. Mas o que mais me chamou a atenção foi o olhar, um olhar que criança nenhuma devia ter. Um olhar de quem carrega um peso grande demais. Bom dia, pai, ela disse, a voz baixinha. Levantei e dei um abraço nela, apertado, como se pudesse proteger ela de todo o mal do mundo só com a força dos meus braços. Bom dia, minha filha. Ela sentou para tomar café, mas mal tocou na comida. Ficou brincando com um pão no prato, o olhar distante. Mariazinha, chamei baixinho quando a Fátima saiu da cozinha para buscar a bolsa. O pai vai resolver tudo. Você não precisa mais ir naquela igreja, nem ficar perto daquele, pastor. Os olhos dela se encheram de água, mas ela não chorou. Só balançou a cabeça, concordando. Ele vai ficar bravo, pai. Deixa ele ficar, o que importa é você. Entendeu, vó? Nesse momento, a Fátima voltou e a Mariazinha abaixou os olhos para o prato. Minha esposa olhou desconfiada para nós dois, mas não disse nada. Só avisou que ia levar a menina para a escola e depois ia passar na igreja para ajudar nos preparativos da festa. Depois que elas saíram, fiquei parado no meio da sala olhando as fotos de família na parede, a Mariazinha bebê nos meus braços, ela com 5 anos, numa festa de aniversário, o rostinho todo lambuzado de bolo. Ela com 9 anos, segurando um barquinho de madeira que eu tinha feito para ela. Foi como se um filme passasse na minha cabeça. Lembrei do dia que ela nasceu. Tão pequenininha, cabia na palma da minha mão. Lembrei da primeira vez que ela me chamou de pai, da primeira vez que ela ficou doente e eu passei a noite em claro, colocando pano molhado na testa dela para baixar a febre. Lembrei de tudo que eu tinha prometido para ela, que ia proteger, que nunca ia deixar nada de mal acontecer. E eu tinha falhado. Uma dor apertou meu peito, tão forte que tive que sentar. As lágrimas vieram, grossas, descendo pelo meu rosto enrugado. Chorei como criança, soluçando alto. Chorei de dor, de raiva, de culpa, como eu não tinha percebido antes. Como eu tinha permitido que aquele homem chegasse perto da minha filha. Não sei quanto tempo fiquei ali chorando. Só sei que quando as lágrimas secaram, a raiva tinha dado lugar a uma certeza fria, dura como pedra. Eu ia pegar aquele pastor, ia fazer ele pagar pelo que tinha feito, não importava como. Levantei, lavei o rosto na pia da cozinha e fui para a marcenaria, no fundo do quintal. Precisava pensar, e o melhor lugar para isso era ali, entre a madeira e as ferramentas, onde eu sempre me sentia em casa. Peguei um pedaço de cedro que estava separado para fazer uma mesa, senti o cheiro da madeira, passei a mão na superfície áspera. O trabalho com a madeira sempre acalmou minha cabeça. Era como se eu pudesse transformar os pensamentos em formas, dar sentido ao caos. Foi ali lixando aquele pedaço de cedro que o plano começou a se formar na minha cabeça. Eu sabia que quarta-feira era dia de estudo bíblico na igreja. A Fátima sempre ia e o pastor Jerônimo ficava até mais tarde, depois que todo mundo ia embora, organizando as coisas. Era o momento perfeito. Mas antes, eu precisava ter certeza. Precisava de uma prova que ninguém pudesse negar, nem mesmo a Fátima, com toda a admiração que ela tinha pelo pastor. Foi então que tive uma ideia. A Mariazinha tinha dito que ele a levava para a sala dele depois da escolinha dominical. O próximo domingo seria em 4 dias. Era tempo suficiente. Naquela tarde, quando a Fátima voltou da igreja com a Mariazinha, que tinha buscado na escola, eu estava diferente, calmo, pelo menos por fora. Até sorri durante o jantar. Contei uma história boba sobre um cliente que tinha vindo encomendar uma mesa. A Fátima estranhou, claro.
De manhã eu estava feito bicho bravo, agora estava manso, mas acho que ela preferiu acreditar que estava tudo bem. A gente às vezes escolhe acreditar nas mentiras que facilitam a vida. Depois que a Mariazinha foi dormir, chamei a Fátima para sentar comigo na varanda. As cigarras cantavam alto e o céu estava cheio de estrelas. Era uma noite bonita demais para a tamanha feiura que eu carregava dentro de mim. Fátima, comecei, segurando as mãos dela. Me desculpa pelo jeito que agi hoje cedo. Tô com a cabeça cheia, preocupado com umas encomendas atrasadas. Ela apertou minhas mãos, o rosto se suavizando. Eu sabia que tinha algo te incomodando. Por que não me contou antes? Sabe como sou, não gosto de trazer problema para dentro de casa. Respirei fundo, preparando o terreno para o que ia dizer a seguir. Mas tive uma ideia. Domingo que vem quero ir com você e a Mariazinha na igreja. Faz tempo que não acompanho vocês, né? Quero ver esse trabalho que o pastor está fazendo com as crianças. Os olhos dela brilharam. Era exatamente o que ela queria ouvir. Josué, que bom! O pastor Jerônimo vai ficar tão feliz de ver você lá. Ele sempre pergunta por você. Sabia? Diz que sente falta do seu trabalho na igreja. Cada palavra dela era como uma faca. Aquele homem perguntando por mim, querendo me ver na igreja, para manter as aparências, claro, para me olhar na cara enquanto fazia mal à minha filha. Mas eu sorri, concordei com a cabeça, fingi interesse. Por dentro, eu estava morrendo um pouquinho a cada minuto. Na quarta-feira, enquanto a Fátima se arrumava para ir ao estudo bíblico, eu disse que ia ficar em casa, que tinha muito trabalho a fazer. Ela não desconfiou. Afinal, eu nunca ia aos estudos mesmo. Depois que ela saiu, fui até o quarto da Mariazinha. Ela estava sentada na cama, desenhando num caderno. Entrei devagar e sentei ao lado dela. O que você está desenhando, minha filha? Ela virou o caderno para mim. Era uma casa com um sol sorridente no céu e 3 pessoas de mãos dadas na frente. Uma grande, uma média e uma pequena. Nossa família. Tá bonito, falei, sentindo um nó na garganta. Escuta, Mariazinha, o pai precisa te perguntar uma coisa importante. Ela largou o lápis e me olhou. Aqueles olhos, sempre tão expressivos, neles eu via o medo, a confusão, a dor que nenhuma criança devia conhecer. Quando o pastor Jerônimo te levava para a sala dele, tinha mais alguém lá? Alguém podia ver ou ouvir o que acontecia? Ela balançou a cabeça. Não, pai. Ele fechava a porta e dizia que era um momento especial, só nosso. Que Deus estava abençoando só a gente. Meu estômago revirou, mas mantive a voz calma. E ele fazia isso com outras crianças também? Ela mordeu o lábio, pensando, não sei. Mas ele sempre me dizia que eu era especial, diferente das outras, que Deus tinha escolhido eu, filha da... Era assim que ele manipulava ela, fazendo ela se sentir especial, escolhida, quando na verdade estava abusando da inocência dela. Tá bom, minha filha. O pai só queria saber. Me levantei para sair, mas ela segurou minha mão, pai. Domingo é dia da escolinha. Eu vou ter que ir. Olhei para ela e vi o medo nos olhos dela. O medo de ter que ficar na mesma sala que aquele homem de novo. Sim, filha, nós todos vamos... Antes que ela pudesse protestar, acrescentei. Mas o pai vai estar lá o tempo todo. Não vou deixar você sozinha nem por um segundo. Prometo. Ela concordou, mas vi que não estava convencida. Confia no pai, Mariazinha. Nunca mais ninguém vai te fazer mal. Nunca mais. Dei um beijo na testa dela e saí do quarto. Fui direto para a marcenaria, onde tinha escondido uma coisa que eu tinha comprado naquela tarde, na cidade vizinha onde ninguém me conhecia. Era uma gravadora antiga. Não sou bom com essas tecnologias, mas aprendi rápido. Tinha que aprender, porque no domingo eu ia ter a prova que precisava. E depois disso, pastor Jerônimo ia descobrir que com a filha de Josué Ferreira, ninguém mexe. Ninguém. Os dias passaram devagar, arrastados.
como se o tempo tivesse peso. Cada minuto era uma tortura. Eu olhava para o relógio na parede da sala, aquele que pertenceu ao meu pai, e parecia que os ponteiros mal se mexiam. Meu plano com a câmera não ia dar certo. Primeiro, porque essas coisas modernas não eram fáceis de encontrar por aqui. Segundo, porque eu não ia conseguir esconder um gravador daqueles grandes sem ninguém perceber. Terceiro, porque mesmo se conseguisse gravar, quem ia acreditar? O pastor Jerônimo era a palavra de Deus na terra para muita gente em Ribeirão das Flores. Eu era só um velho marceneiro. Na noite de quinta-feira, não consegui dormir de novo. Saí da cama sem fazer barulho para não acordar a Fátima e fui para a varanda. Sentei na cadeira de balanço e fiquei olhando as estrelas, procurando uma resposta no céu. Foi quando ouvi um barulho vindo do quarto da Mariazinha. Levantei num pulo e fui até lá. Abri a porta devagarzinho e vi minha filha sentada na cama, abraçada com um ursinho de pelúcia, chorando baixinho. Mariazinha. Chamei, entrando no quarto, ela levantou os olhos para mim, o rostinho molhado de lágrimas. Pai, eu tive um sonho ruim. Sentei na beirada da cama e puxei ela para perto de mim, abraçando forte. Quer contar pro pai qual foi o sonho? Ela ficou em silêncio por um tempo, só o som do choro baixinho. Depois falou, com a voz tremida, sonhei que o pastor Jerônimo estava me levando para a sala dele de novo. Eu não queria ir, mas não conseguia falar. Era como se minha voz tivesse sumido. E o pai estava lá também, mas não me via, não me escutava. Ela começou a chorar mais forte, o corpinho tremendo todo. Eu a abracei mais apertado, sentindo as lágrimas dela molharem minha camisa. Foi só um sonho, minha filha. Oh, pai tá aqui, tá vendo, Volca? Está escutando você e nunca mais vai deixar ninguém fazer mal a você, entendeu? Nunca mais. Ficamos assim um tempão, eu abraçado com ela, balançando como se ela fosse um bebê de novo. Cantei baixinho aquela canção de ninar que a mãe dela cantava quando Mariazinha era pequena. Aos poucos ela foi se acalmando, a respiração ficando mais regular. Pai, ela disse, quando já estava mais calma, o que vai acontecer no domingo. Eu pensei um pouco antes de responder. Não queria mentir para ela, mas também não queria assustar mais ainda. No domingo, nós vamos à igreja, mas o pai não vai deixar você sozinha nem por um minuto. E depois o pai vai fazer o que for preciso para proteger você. E se ninguém acreditar na gente? O pastor Jerônimo sempre diz que ninguém ia acreditar, que era nosso segredo com Deus. A raiva subiu de novo, queimando por dentro. Aquele homem usando o nome de Deus para abusar de uma criança não tinha perdão. Alguém vai acreditar, Mariazinha, o pai promete. Na verdade, eu não sabia em quem confiar. Pensei no delegado Souza, mas ele era da Irmandade da igreja. Admirava o pastor. Pensei no Dr. Mendes, o médico da cidade, mas ele era velho e conservador, capaz de não querer se meter em assunto de igreja. Pensei nos jornais da capital, mas quem ia ouvir a história de um velho e uma menina de uma cidadezinha do interior? Então, naquela noite, olhando minha filha que finalmente tinha voltado a dormir, eu decidi ia fazer justiça com minhas próprias mãos. Na manhã de sexta-feira, depois que a Fátima saiu para levar a Mariazinha na escola, fui até o fundo da marcenaria. Atrás de umas tábuas antigas que eu guardava, tinha uma caixa de madeira entalhada. Era a caixa onde eu guardava as lembranças do meu pai. Abri ela e peguei, com cuidado, um gravador antigo, daqueles de fita cassete. Era do tempo que meu pai trabalhava como radialista antes de eu nascer. Testei para ver se ainda funcionava. Funcionava, mas a fita era velha, a gravação ia sair com chiado, não importava. Era o que eu tinha. Passei o resto do dia pensando em como fazer para gravar a confissão do pastor. Não podia simplesmente colocar o gravador na frente dele e pedir para ele repetir o que fazia com minha filha. Tinha que ser esperto,
mais esperto que ele, no sábado, véspera do domingo da escolinha, eu tomei coragem e chamei a Fátima para conversar. Ela estava na cozinha preparando o almoço enquanto a Mariazinha brincava no quintal. Fátima, preciso te contar uma coisa. Ela continuou cortando os legumes, distraída. O que foi, Josué? É sobre a Mariazinha. Ela parou de cortar e me olhou, preocupada. O que tem ela? Respirei fundo. Não podia contar tudo ainda, não sem prova, mas precisava preparar o terreno. Você não notou como ela está diferente? Mais quieta, mais triste, tendo pesadelos? A Fátima franziu a testa, pensando, agora que você falou, ela anda mais calada mesmo. Mas achei que fosse coisa da idade, sabe? Ela está crescendo. Não é só isso, Fátima. Tem algo acontecendo, algo que está machucando nossa menina. Ela largou a faca e limpou as mãos no avental. O que você está querendo dizer, Josué? Tá me assustando. Eu queria gritar, contar tudo, fazer ela entender, mas me segurei e só tô pedindo para você prestar mais atenção nela. Observar como ela se comporta quando está perto de certas pessoas. Que pessoas, Josué? Fala logo. Todas as pessoas, Fátima, na escola, na igreja, em todo lugar. Nossa filha precisa da gente de olho aberto. Ela me olhou desconfiada, mas concordou. Acho que no fundo ela também tinha percebido que algo não estava certo. Só não queria admitir. Naquela noite, eu não dormi de novo. Fiquei polindo meu plano na cabeça, como eu polia a madeira na marcenaria. Cada detalhe tinha que estar perfeito. Quando o domingo chegou, já estava pronto. Coloquei o gravador no bolso da calça. Era grande, fazia volume, mas minha camisa por fora disfarçava um pouco. A Fátima estranhou me ver tão arrumado para o culto, mas não falou nada. Acho que estava feliz de me ver indo à igreja com ela depois de tanto tempo. A Mariazinha, por outro lado, estava pálida. As mãozinhas tremiam enquanto ela tentava abotoar o vestido. Deixa que o pai ajuda, falei, me abaixando na frente dela. Enquanto abotoava o vestido, olhei nos olhos dela. Lembra do que o pai prometeu? Não vou deixar você sozinha, nem por um segundo. Ela concordou com a cabeça, mas os olhos ainda tinham medo. Chegamos na igreja quando o culto já estava começando. A igreja Nossa Senhora da Consolação nunca tinha estado tão cheia. O pastor Jerônimo tinha mesmo trazido as pessoas de volta. Sentamos num banco no meio e eu fiz questão de ficar entre a Mariazinha e o corredor como uma barreira. O pastor entrou vestido todo de branco, sorrindo para todos como se fosse o próprio Jesus. Meu sangue ferveu ao ver aquele sorriso falso, mas mantive a cara séria. Não era hora de mostrar o jogo. Durante todo o culto ele falou sobre perdão, sobre como Deus perdoa os pecadores que se arrependem. A ironia não me escapou. Ele, falando de perdão, enquanto fazia o que fazia com crianças inocentes, vi o jeito como ele olhava para Mariazinha de vez em quando, um sorriso diferente, os olhos com um brilho que só agora eu reconhecia. Minha mão apertou o banco com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando o culto acabou, veio a hora que eu temia, a escolinha dominical. As crianças se levantaram para ir para a sala dos fundos, onde acontecia a aula. A Mariazinha me olhou, o medo estampado no rosto. Vai, filha. O pai vai logo atrás. Vi ela saindo com as outras crianças, os ombrinhos caídos como se carregasse o mundo nas costas. A Fátima foi ajudar com o café que seria servido depois no salão paroquial. Era minha chance. Esperei um pouco, depois fui até a sala onde acontecia a escolinha. Fiquei parado do lado de fora, ouvindo. A professora Dona Zuleide estava contando uma história bíblica para as crianças. A voz dela chegava clara até mim. Fiquei ali uns 15 minutos, até que vi o pastor Jerônimo se aproximando pelo corredor. Ele pareceu surpreso ao me ver. Seu Josué,
Que bom ver o senhor na igreja hoje. Sua esposa me disse que o senhor viria, mas confesso que duvidei. Ele estendeu a mão para mim, aquela mão que tinha tocado minha filha. Tive que fazer força para apertar, para não cuspir na cara dele ali mesmo. Resolvi vir ver esse trabalho que o senhor está fazendo com as crianças. Ele sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. O trabalho com as crianças é muito importante, seu Josué. Elas são o futuro da igreja, o futuro da nossa fé. E o Senhor dá atenção especial para todas elas. Não é mesmo? Algo passou pelo olhar dele, rápido como sombra. Bem, tento dar atenção a todos os meus fiéis, mas confesso que algumas almas são mais receptivas que outras. Nesse momento, a porta da sala se abriu e Dona Zuleide saiu com as crianças. A aula tinha acabado. Vi a Mariazinha entre elas, os olhos procurando por mim quando me vaio. O alívio no rostinho dela foi visível. As crianças já terminaram, disse o pastor, com um leve tom de decepção na voz. Depois, olhando para Mariazinha, acrescentou: Maria Aparecida, você poderia ficar mais um pouco? Tenho algo especial para te mostrar hoje. Antes que minha filha pudesse responder, eu dei um passo à frente. Desculpe, pastor, mas hoje não vai ser possível. Temos um compromisso depois do culto. Ele me olhou. Uma pontada de irritação aparecendo no rosto sempre sereno. É rápido, seu Josué. Só uns minutinhos. É uma bênção especial que tenho reservado para sua filha. Imagino que seja, falei, segurando a raiva. Mas vai ter que ficar para outro dia. Peguei a mão da Mariazinha, que já estava do meu lado, e senti ela apertar meus dedos com força. O pastor olhou de mim para ela, depois de volta para mim. Algo no olhar dele mudou. Ficou mais duro, mais frio. Seu Josué, o senhor está bem? Parece preocupado com algo. Apertei o botão de gravar no aparelho no meu bolso, rezando para que funcionasse. Na verdade, pastor, estou sim. Estou preocupado com as bênçãos especiais que o Senhor tem dado para minha filha. O rosto dele empalideceu por um segundo, mas logo voltou ao normal. Era bom em disfarçar, o desgraçado. Não entendo o que o Senhor quer dizer. As bênçãos que dou às crianças são as mesmas que dou a todos os fiéis. A palavra de Deus é para todos. É mesmo? Perguntei, dando um passo em direção a ele. Então por que minha filha chora de noite? Por que ela tem pesadelos? Por que ela treme só de ouvir seu nome? Ele recuou um passo, olhando ao redor para ver se alguém estava ouvindo. O corredor estava vazio, todos no salão paroquial tomando café. Seu Josué, acho que o senhor está confundindo as coisas. Sua filha é uma menina abençoada, especial. Tenho dado atenção a ela porque vejo potencial nela para servir a Deus. Que tipo de atenção, pastor? Insisti, a voz mais alta do que pretendia. Que tipo de serviço a Deus o Senhor tem ensinado para ela? Ele olhou para Mariazinha, que estava escondida atrás das minhas pernas, tremendo. Depois olhou para mim de novo e eu vi algo nos olhos dele. Não era medo, nem arrependimento. Era desprezo. Seu Josué, o senhor está alterado. Acho melhor conversarmos outro dia, quando o senhor estiver mais calmo. Ele tentou se afastar, mas eu agarrei o braço dele. Não, vamos conversar agora. Quero que o senhor me diga na minha cara o que fez com minha filha naquela sua sala. Ele puxou o braço, se libertando do meu aperto. Não sei do que o senhor está falando. E se continuar com essas insinuações, vou ter que pedir que se retire da igreja. Foi então que a Mariazinha, para minha surpresa, deu um passo à frente. A vozinha dela saiu fraca, mas firme. O senhor sabe sim, pastor Jerônimo. O senhor disse que era nosso segredo com Deus, que ninguém ia acreditar em mim se eu contasse. O rosto dele se contorceu numa expressão feia, que eu nunca tinha visto antes. Por um segundo a máscara caiu e eu vi o monstro por trás do homem de Deus. Você está mentindo, menina.
Está inventando histórias. Isso é obra do diabo. Eu senti a raiva explodir dentro de mim. Empurrei ele contra a parede, segurando o colarinho da camisa dele. Não ouse chamar minha filha de mentirosa, seu desgraçado. Eu sei, você fez, ela me contou tudo. Tudo? Ele tentou se soltar, mas eu era mais forte, mesmo sendo mais velho. Anos trabalhando com madeira pesada tinham deixado meus braços fortes. Seu Josué, me solte. Isso é um absurdo. Vou chamar a polícia. Chame a polícia, o delegado. Chame quem quiser. Vamos ver o que eles vão achar quando eu mostrar as provas. Era blife, claro. Eu não tinha prova nenhuma, além do testemunho da Mariazinha e do gravador no meu bolso, que podia nem estar funcionando. Mas ele não sabia disso. Vi o medo passar pelo rosto dele. Medo de verdade. Pela primeira vez. Que provas? O senhor acha que eu sou burro, que ia deixar minha filha sozinha com o senhor de novo, sem ter certeza? Tenho tudo gravado, pastor. Tudo que o senhor fez, tudo que o senhor disse. Ele empalideceu de vez. O suor começou a escorrer pela testa dele. Seu Josué, vamos ser razoáveis. Deve ter havido um mal-entendido. Sua filha é uma criança. Às vezes as crianças confundem as coisas. Minha filha não confundiu nada. Cortei ele. Ela me contou em detalhes o que o senhor fazia. Como o senhor a levava para sua sala, como fechava a porta, como dizia que era um momento especial, só de vocês dois. Como? Não consegui continuar. As palavras travaram na minha garganta. Era doloroso demais repetir o que minha filha tinha me contado. O pastor aproveitou meu momento de fraqueza para se soltar. Ajeitou a gola da camisa, tentando recuperar a compostura. Isso é um absurdo, um completo absurdo. O senhor não tem prova nenhuma, porque não tenho o que provar. Estou há anos servindo a essa comunidade, trazendo as pessoas de volta para a fé. Quem vai acreditar nas palavras de um velho marceneiro e uma menina contra as minhas? Foi aí que ouvi uma voz atrás de mim, uma voz que conhecia bem. Eu vou acreditar, pastor Jerônimo. Me virei e vi a Fátima parada no corredor, os olhos cheios de lágrimas, as mãos tremendo, segurando um copo de café pela metade. Quanto tempo você está aí, Fátima? Perguntai, ser presso o suficiente? Ela respondeu. Os olhos fixos no pastor, o suficiente para ouvir esse homem chamando nossa filha de mentirosa. O suficiente para ver o medo nos olhos dela. O medo que eu não quis enxergar. Ela se aproximou e abraçou a Mariazinha, que começou a chorar. Me perdoa, filha. Ela sussurrou entre lágrimas. Me perdoa por não ter visto, por não ter protegido você. Pastor Jerônimo olhou para nós três, a família reunida, e algo mudou no olhar dele. O desprezo deu lugar ao medo. Medo de verdade. Dona Fátima, a senhora sempre foi uma mulher de fé. Sabe que isso é uma calúnia, um pecado grave. A Fátima olhou para ele, e eu nunca tinha visto tanto ódio nos olhos da minha esposa. O único pecador aqui é o Senhor, pastor. E Deus não perdoa quem faz mal a uma criança. Jesus mesmo disse, melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. Nesse momento, ouvimos passos se aproximando. Entre eles estava a dona Zuleide, a professora da escolinha, e o seu Antônio, o zelador. O que está acontecendo aqui? Perguntou dona Zuleide, olhando de mim para o pastor. Antes que eu pudesse responder, o pastor Jerônimo se adiantou. Nada, dona Zuleide. Só um mal-entendido. Seu Josué está um pouco alterado, acho que bebeu. Antes do culto foi a gota d'água. Não pensei duas vezes. Acertei um soco no meio da cara dele, com toda a força que tinha. O pastor cambaleou e caiu sentado no chão, o nariz sangrando. Josué, gritou dona Zuleide, horrorizada. Seu bêbado. Gritou seu Antônio, vindo na minha direção, mas a Fátima se colocou entre nós.
Parem, todos vocês! Ela gritou, a voz ecoando pelo corredor. Vocês não sabem o que esse homem fez. O que ele fez com a minha filha? Com a nossa filha. O silêncio caiu pesado. Todos olhavam para Fátima. Depois para Mariazinha. Depois para o pastor caído no chão. Foi então que aconteceu algo que eu nunca vou esquecer. Dona Zuleide, a professora mais antiga da escolinha, se aproximou da Mariazinha e se abaixou na frente dela. Maria Aparecida, ela chamou, a voz gentil. O que o pastor Jerônimo fez com você, querida? A Mariazinha olhou para mim, depois para a mãe dela, buscando permissão. Nós dois assentimos. Era hora da verdade vir à tona. E ali, no meio daquele corredor de igreja, minha filha de 10 anos contou, com as próprias palavras, o que aquele monstro disfarçado de pastor tinha feito com ela. Contou dos toques, das palavras, do medo, da vergonha. Quando ela terminou, não havia um olho seco naquele corredor. Até mesmo o seu Antônio, que sempre foi duro como pedra, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. O pastor Jerônimo endanochou. Olhava ao redor desesperado, procurando algum aliado, alguém que duvidasse da história da Mariazinha. Mas não havia ninguém. Todos os olhares eram de repulsa, de nojo, de ódio. Vocês não podem acreditar nisso. Ele gritou, se levantando. É mentira! É uma conspiração contra mim, contra o trabalho de Deus. Ninguém respondeu. O silêncio era a resposta. Então, numa última tentativa desesperada, ele se virou para mim. Seu Josué, vamos conversar em particular. Podemos resolver isso, homem para homem. Não precisamos envolver a cidade toda, manchar o nome da igreja. Eu olhei bem nos olhos dele. Aqueles olhos que tinham olhado para minha filha enquanto ele fazia o mal, enquanto ele destruía a inocência dela. Não, pastor, acabou, não tem mais conversa. Foi então que ele fez a última coisa que eu esperava. Virou as costas e saiu correndo, empurrando as pessoas que tinham se juntado no corredor. Peguem ele, gritou seu Antônio. Alguns homens correram atrás dele. Mas eu fiquei onde estava, abraçado com minha família. Naquele momento eu só queria proteger minha filha, confortar minha esposa, mas o destino tinha outros planos para pastor Jerônimo. Enquanto corria pelo salão paroquial, ele trombou com o delegado Souza, que tinha acabado de chegar para tomar café depois do culto. Opa, calma aí, pastor, disse o delegado, segurando ele pelos braços. Onde é o incêndio? Antes que o pastor pudesse responder, seu Antônio e os outros chegaram. Ofegantes, prende ele, delegado, gritou seu Antônio. Esse homem abusou da menina dos Ferreira, da Mariazinha. O delegado olhou confuso de seu Antônio para o pastor, que se debatia nos braços dele. Que história é essa? Foi quando eu cheguei, ainda segurando a mão da Mariazinha, com a Fátima do outro lado. O resto dos fiéis vinha atrás, como uma procissão de justiça. É verdade, delegado Souza. Falei a voz firme, apesar das lágrimas nos olhos. Esse homem abusou da minha filha. E não deve ser só dela. Quantas outras crianças passaram pelas mãos dele? O murmúrio se espalhou pela multidão. Outras mães começaram a olhar para as próprias filhas, o medo crescendo nos olhos. O delegado apertou mais o braço do pastor, o rosto endurecendo. Isso é verdade, pastor Jerônimo. O pastor, encurralado, fez a única coisa que podia. Negou. Claro que não. É tudo mentira. Essa gente está louca. Está possuída pelo demônio. O delegado olhou para ele, depois para mim, depois para Mariazinha, que se escondia atrás das minhas pernas. Vou ter que levar o senhor para a delegacia, pastor, para averiguar essa história direito. Mas é delegado. O senhor não pode acreditar nessas mentiras. Sou um homem de Deus. O delegado, que eu sempre achei que ia ficar do lado do pastor, me surpreendeu. Homem de Deus não foge, pastor. E o senhor estava fugindo.
Vamos. Enquanto o delegado levava ele embora, o pastor gritava que era inocente, que era perseguição, que Deus ia castigar a todos nós. Mas ninguém dava ouvidos. A máscara tinha caído de vez. Quando eles saíram da igreja, um silêncio pesado caiu sobre todos. Então, lentamente, as pessoas começaram a se aproximar de nós. Não com acusações como Eutêmia, mas com apoio, com abraços, com palavras de conforto, com lágrimas compartilhadas. Dona Zuleide foi a primeira, abraçando a Mariazinha como se fosse sua própria neta. Você foi muito corajosa, minha querida. Muito corajosa. Depois veio seu Antônio colocando a mão no meu ombro. Seu Josué, o Senhor é um homem de verdade. Protegeu sua família quando muitos teriam se calado. Um por um, os membros da comunidade vieram. Alguns pediram perdão por não terem percebido. Outros prometeram apoio no que fosse preciso. A igreja, que minutos antes parecia dividida, agora estava unida, em torno de uma única causa: justiça. Foi nesse momento, vendo todo aquele apoio, que a Mariazinha sorriu pela primeira vez em muitos dias. Um sorriso pequeno, tímido, mas um sorriso mesmo assim. E naquele sorriso, eu vi uma esperança. A esperança de que, apesar do tudo, ela poderia se recuperar. Poderia voltar a ser criança de novo. Eu sabia que o caminho seria longo, que haveria mais lágrimas, mais pesadelos, mais dias difíceis. Mas agora, pelo menos, não estávamos sozinhos. Tínhamos uma comunidade inteira ao nosso lado. Naquela tarde, quando voltamos para casa, a Mariazinha foi direto para o quarto, exausta de tanta emoção. A Fátima foi com ela, querendo compensar por não ter percebido antes, por não ter protegido a própria filha. Fiquei sozinho na sala, olhando as fotos na parede. A foto da Mariazinha bebê, a foto dela com 5 anos, a foto dela com 9 anos, antes de tudo acontecer. E chorei por não ter percebido antes. Chorei pelo sofrimento da minha filha. Chorei pela inocência roubada, mas também chorei de alívio, porque finalmente a verdade tinha vindo à tona, porque finalmente aquele homem ia pagar pelo que fez. Enquanto secava as lágrimas, ouvi a voz da Mariazinha me chamando do quarto. Fui até lá e encontrei ela sentada na cama, com a Fátima ao lado. Pai, ela disse, me estendendo um desenho. Fiz para você. Era um desenho simples, como só uma criança poderia fazer. Mostrava 3 pessoas de mãos dadas. Uma grande, uma média e uma pequena. Nossa família. Mas dessa vez, havia algo diferente. As 3 figuras estavam sorrindo. E acima delas ela tinha escrito com letra tremida: meu herói foi demais para mim. Abracei minha filha e minha esposa e juntos nós choramos. Naquela noite, pela primeira vez em muitos dias, eu dormi. Dormi o sono dos justos, sabendo que tinha feito o que precisava ser feito, que tinha protegido minha filha, que tinha sido pai. E isso, no final das contas, era tudo que importava. Nos dias que se seguiram, levamos a Mariazinha no médico, na psicóloga, registramos queixa na delegacia, mesmo sabendo que o homem já tinha fugido. A Fátima quis se mudar, começar uma vida nova em outra cidade, longe das fofocas, dos olhares, e vendamos a caça, a marcenaria, e fomos para uma cidade maior, onde ninguém nos conhecia. A recuperação da Mariazinha foi lenta, dolorosa. Houve dias de pesadelo, noites de choro. Houve momentos em que achei que nunca mais ia ver minha menina sorrir de verdade. Mas aos poucos, com muito amor, muita paciência e ajuda profissional, ela foi melhorando. Foi voltando a ser a menina alegre que sempre foi. Hoje, quase anos depois, olho para ela com orgulho. Mariazinha cresceu forte, corajosa. Está estudando psicologia, quer ajudar outras crianças que passaram pelo mesmo que ela.
Diz que quer transformar a dor em propósito. Minha menina é um milagre. E quanto ao pastor Jerônimo? Nunca mais ouvi falar dele, mas espero do fundo do coração que as marcas que deixei nele tenham sido suficientes para impedir que ele fizesse mal a outras crianças. E se não foram, bem, Deus é justo, mas cedo ou mais tarde, cada um paga pelo que faz. Sabe, apesar de tudo que aconteceu, aprendi muito com essa história. Aprendi que o mal pode se esconder atrás das máscaras mais respeitáveis, que nem sempre quem fala em nome de Deus age de acordo com seus ensinamentos. Aprendi que devemos confiar em nossos instintos, naquele incômodo que às vezes sentimos e não sabemos explicar. Mas acima de tudo, aprendi que não existe força maior nesse mundo que o amor de um pai por sua filha. É um amor que move montanhas, que dá coragem ao covarde, que dá força ao fraco. Um amor que, quando necessário, é capaz até mesmo de violência para proteger o que é mais precioso. Hoje, aos 70 anos, olho para trás e vejo uma vida de trabalho honesto, de amor à família, de respeito ao próximo. Não sou perfeito, cometi erros, como todo mundo. Mas se tem uma coisa que fiz certo nessa vida, foi proteger minha filha. E se tem uma lição que quero deixar para vocês que estão me ouvindo, é essa. Protejam suas crianças, escutem elas, acreditem quando elas disserem que algo está errado. Estejam atentos aos sinais, às mudanças de comportamento. E nunca jamais coloquem a reputação de ninguém menos, seja padre, pastor, professor ou quem for, menos acima da segurança e do bem-estar dos seus filhos, porque no fim das contas a única coisa que realmente importa nessa vida é o amor. O amor que a gente dá, o amor que a gente recebe. E não existe amor mais puro, mais verdadeiro que o amor que temos pelos nossos filhos. E é por amor que a gente vive, é por amor que a gente luta. E se preciso for, é por amor que a gente mata e morre. Essa é a história de um velho marceneiro que um dia teve que escolher entre respeitar a lei dos homens ou proteger sua filha. E escolheu o que qualquer pai de verdade escolheria. Não me julguem pelo que fiz, me julguem pelo porquê eu fiz.